O Na Real na TV de hoje vai entrevistar o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa. Muito obrigado, Samuel, pela sua presença aqui. Comigo está presente o jornalista José Márcio Mendonça. Samuel, a recessão está dada. Ela se aprofundará ou você acha que chegamos ao fundo do poço? Nas nossas contas do IBRE, o fundo do poço está sendo o segundo trimestre desse ano, com crescimento negativo de 1,6% ante o primeiro semestre desse ano. Terceiro trimestre ainda deve dar um crescimento negativo, mas bem menor, de 0,2% ante o segundo trimestre desse ano. E lá no final do ano a gente começa a recuperar um crescimento positivo próximo de zero, pouca coisa maior do que zero. Ao longo do ano, se eu comparar esse ano com o ano anterior, a economia deve estar rodando a 1,8%, 1,6% abaixo. O nosso número fechado para esse ano é 1,8% ante a média do ano anterior. Então acho que dá para dizer que na virada do segundo trimestre desse ano para o terceiro tri, a gente vai visitar o fundo do poço e vai iniciar uma lenta recuperação, muito lenta, porque o nosso número para o ano que vem é de 0,5% de crescimento, na virada do terceiro para o quarto trimestre desse ano. Agora, Samuel, quando é que vai se realizar a expectativa do governo, que por ele se realiza logo, e a esperança da sociedade de uma retomada mais firme e num ritmo melhor da economia brasileira? 2016, no fim do ano, fecha ou só depois de 2016? Eu acho que vai ficar mais para 17, o nosso número para 17 é alguma coisa em torno de 1,5, se bem que de hoje, com todas as turbulências, todas as coisas, 2 anos à frente é um tempo imenso. Mas independente do número, eu acho que esta recuperação ela vai ser muito mais dolorida e demorada e lenta do que as últimas 2 recuperações que nós tivemos. E eu explico o motivo. Antes de explicar o motivo, vamos só lembrar os números. Nós tivemos na passada, de 98 para 99, a mudança do regime cambial, toda aquela crise com câmbio controlado, que gerou uma fortíssima desvalorização do câmbio lá em janeiro. A inflação foi para 2 dígitos. A inflação foi para 2 dígitos. Foi muito difícil, em 99. 2000 a economia já estava crescendo 4,3%. Eu avalio que o FHC só não elegeu Serra por conta da questão energética em 2001, que gerou um problema grave e isso afetou muito a atividade econômica, emprego, renda em 2002, o ano eleitoral. Mas em 2000 a economia voltou forte, 4,3%. A gente também tem toda aquela crise de confiança em 2002, com a mudança do governo, com a ida de um governo de esquerda, do Lula, para o Planalto, e essa crise de confiança gerou uma andada muito grande do câmbio, novamente inflação a 2 dígitos. Em 2004, a economia cresceu 5,7%. Arrumamos a casa em 2003, entrou Palocci, lá no final de 2002 tivemos carta aos brasileiros. Em 2004, a economia 5,7%. Por que eu acho que dessa vez não vai acontecer uma recuperação dessa intensidade? Qual a diferença que eu vejo entre o momento atual e o passado? É que esses 2 momentos, esses 2 anos de forte recuperação cíclica, em seguida um ajustamento macroeconômico mais intenso, ocorreram em 2000 e 2004, no meio de uma longa janela da nossa sociedade, da formulação das políticas econômicas e das políticas públicas em geral do governo, em que havia um processo contínuo de liberalização da economia e de ganhos de eficiência por melhoras microeconômicas, que começaram lá no plano Collor, no governo Collor, com a abertura da economia, se intensificaram muito no período FHC, com aprofundamento da abertura, liberalização dos mercados, privatização, agências reguladoras, questão da uma reforma tributária, uma mini reforma trabalhista, introduziu banco de horas e contrato temporário de trabalho,
renegociou todas as dívidas dos bancos estaduais, fez a renegociação da dívida dos governos estaduais, lei de responsabilidade fiscal. E o saneamento bancário, que foi importante. PROES. PROER. O PROER e o PROES, né, o do setor privado, do setor público. É um pacote, quando a gente olha o que foi feito lá no período FHC, é muita coisa. E esse período de liberalização da economia, ele ainda continuou nos primeiros 3 anos do governo Lula, o período do Palocci à frente do Ministério da Fazenda, com um pacote muito intenso, muito bem feito, liderado pelo secretário de Política à época, o Marcos Lisboa, de liberalização do mercado de crédito. Tivemos crédito em consignação, uma nova legislação de falência, criamos uma série de instrumentos de crédito com execução extrajudicial, levamos a alienação fiduciária para imóveis, introduzimos patrimônio de afetação, né, melhoramos toda a institucionalidade ligada ao crédito imobiliário. Então, este pacote gigantesco que explica mais a estabilidade macroeconômica, evidentemente, que explica a gente ter saído de 15%, 20% do PIB de crédito para chegarmos nos 50%. Isso apesar, digamos, de um cenário externo ruim, em algum momento ele se tornou ruim, a economia seguiu nessa trajetória por um longo período. Quer dizer, nós tivemos essa janela. No começo, uma economia mundial relativamente tranquila, em certo momento, a partir de 2006, 2007, e agudamente em 2008 entramos num cenário de crise aguda, e mesmo assim o Brasil voltou a ter um cenário de recuperação, né? Então, eu acho que tem uma questão que é a dinâmica da economia mundial para o mundo, e a outra questão é a dinâmica da economia mundial para o Brasil. Uhum. Se a gente olhar a dinâmica da economia mundial para o Brasil, acho que a cronologia é um pouquinho diferente. Assim, se a gente olhar os termos de troca, como que eles evoluíram, vamos colocar 2000 base 100. Okay. Né? Colocando 2000 base 100, a gente tinha, no primeiro mandato do FHC, foi um período bom. Né? Até conseguimos tocar um pouco aquele câmbio controlado, meio fixo, por conta de uma situação externa favorável, os termos de troca estavam em 110. Aí, com a mudança do regime cambial, o segundo mandato da FHC é um período que a situação internacional ficou muito desfavorável. Então, crise russa, né? Uma série México, de crises, México, Rússia, depois a nossa, depois a Argentina. O termos de troca que estava em base, acho que era 120 lá no FHC, não, 110 no primeiro mandato da FHC, foi para 100. Aí ficou em 100 até 2005. De 2005 até março de 2008, ele saiu de 100 e foi para 106. Uhum. De abril de 2008 até setembro, teve um ralizinho, saiu de 106 e foi para 115. Aí vem a crise, esse negócio cai para uns 95, mas na saída da crise, esse é um ponto menos percebido. Os termos de troca explodiram. Aquilo que era 195 logo em seguida da crise foi para 130. Assim, muito acima do que foi no governo Lula e no governo... E o que isto acabou provocando, a seu ver? Então a gente gerou uma certa valorização do câmbio e espaço para a gente aumentar o nosso déficit externo após a crise. Né? Tal do bônus externo. E na verdade ele ainda é vigente hoje. Por esta métrica, que é o desempenho dos termos de troca, com tudo que caiu, hoje ainda está em 120. Agora, Samuel... Está muito acima da média do período Lula e muito acima da média do período FHC. Então, a gente não pode nem dizer que o mundo não está ajudando o Brasil. Ainda hoje a gente não pode dizer isso. Mas houve uma turbulência financeira, Samuel, né? Mas uma coisa, se não há esse empecilho externo, embora o governo de vez em quando argumente que a situação não está boa por causa dos problemas externos, quais são, na sua visão, os empecilhos hoje para que a plataforma de lançamento seja melhor? A inflação, a questão fiscal, qual é o nosso gargalo efetivo hoje? Esse é um enorme debate que existe. Deixa eu apresentar diversos argumentos e depois eu me posiciono. Acho que tem 3 argumentos. Tem um argumento que é o argumento do governo,
que diz que o que produziu a fortíssima desaceleração da economia brasileira, desde o pico lá em 2010, que cresceu 7,5%, até um péssimo desempenho de menos 0,1% no ano passado, o governo atribui toda essa desaceleração ao cenário internacional. Eu não consigo aceitar esse argumento. Por que eu não aceito esse argumento? Eu dividi, pega assim, anos 80 até 94, período FHC, período Lula e Dilma. Nos anos 80 até 94, o Brasil crescia junto com a América Latina, 2, e o mundo crescia 3. Então a gente crescia 1 ponto percentual a menos do que o mundo, que era exatamente o que a América Latina crescia menos. Pega o período FHC, América Latina crescia 2, América Latina exclusive Brasil, o Brasil crescia 2,4, o mundo crescia 3,5. Então nós crescíamos um pouquinho mais que a América Latina e 1% a menos que o mundo. Período Lula, nós crescemos 4, a América Latina cresceu 4, o mundo cresceu 4. Então no período Lula a gente cresceu igual ao mundo e igual à América Latina. Agora, o mundo está crescendo 3,5, a América Latina está crescendo 3 e a gente está crescendo 2. Na verdade, até um pouco menos. Então, houve no período Dilma um descolamento da dinâmica do Brasil da América Latina, que nunca tinha havido desde os anos 80. Fenômeno novo. Então, eu acho muito difícil explicar esse desempenho tão ruim pelo resto do mundo. O governo alega que as exportações estão crescendo muito pouco. Ele tem razão. Se eu pegar o crescimento do quanto exportado, agora está crescendo 0,9 pontos percentuais a menos do que crescia no período FHC, por exemplo. Agora, está crescendo 0,9 pontos percentuais a menos para o Brasil e para toda a América Latina. A gente tem que entender por que o Brasil sente tanto. Por outro lado, alguns outros indicadores internacionais, como acabei de me referir, 2 muito importantes, termos de troca e juros internacionais. O Brasil é um país pobre em capital, o custo do capital é um elemento importantíssimo para as nossas possibilidades. Esses 2 indicadores, termos de troca e custo de financiamento, de captação, custo de capital internacional, estão nos níveis mais baixos da história. Quer dizer, os termos de troca estão ainda muito alto, em comparação com o histórico, e o custo de capital, custo internacional de capital, continua nos níveis mais baixos. Então, eu acho que essa tese do governo de que a crise internacional é conversa para boi dormir. Tem mais 2 fatores que eu acho que esses 2 fatores a gente tem que procurar nele. Evidentemente, uma parte da desaceleração é a desaceleração no mundo. Foi só o Brasil que desacelerou, mas isso é meio ponto percentual. Não explica por que a gente crescia 4 com Lula e agora cresce 1,5, 2. Uhum. Então, quais são os fatores domésticos que explicam a desaceleração da economia? Tem um fator permanente que eu chamei de contrato social da redemocratização, que está cada vez pegando mais. Esse fator está conosco desde os anos 90, então também não é uma coisa nova, portanto ele não pode ter um peso tão grande na explicação da desaceleração do Lula para Dilma, porque é um fator permanente. Que seriam o quê? Os gastos sociais emanados da Constituição? Exatamente. O contrato social da redemocratização é um conjunto de regras de elegibilidade e valor de benefício a diversos programas, vai desde a aposentadoria de funcionário público, todos os programas do INSS, incluindo pensão por morte, passa pelo programa Bolsa Família, que de fato é um programa maravilhoso, não estou dizendo nada contra o programa Bolsa Família. Salário mínimo que tem um efeito. Regra do salário mínimo que impacta sobre tudo isso. Renda mensal vitalícia, os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, aposentadoria rural, abono salarial, critérios de elegibilidade para o seguro-desemprego, custeio da saúde e educação do governo central, que está associado a uma série de gastos finalísticos da União, que ajuda os estados e municípios a prover serviços, tipo transporte de estudantes de zona remota, auxílio para o programa médico de família. Há uma série de fundos, inclusive, né? Esse pacote, que é justo. Totalmente justo, totalmente meritório. Esse pacote custou, de 91 para cá, ele aumentou 8 pontos percentuais do PIB. Se eu pego todas essas rubricas que eu acabei de elencar aqui, vejo quanto elas custavam em 91, quanto elas custaram em 2014, e faço uma subtração,
a subtração vai dar 9 pontos percentuais do PIB, de um PIB que cresceu muito. Isso dá 0,35 pontos percentuais do PIB por ano. É um reloginho, sempre aumenta isso. Ou seja, a gente tem um contrato social que, para ficar de pé, ele requer que o gasto público cresça sistematicamente 0,35 pontos percentuais do PIB todo ano. O que significa que, se nós não queiramos ter inflação, a carga tributária tem que crescer 0,35 pontos percentuais do PIB todo ano, senão a gente vai ter problema inflacionário. Tá, evidentemente, esse requerimento, essa necessidade de contínuo aumento da carga tributária, estabelece limites ao crescimento econômico. E quanto maior for a carga tributária a partir da qual você parte, esses efeitos vão ficando mais fortes. Os impactos ruins sobre o crescimento econômico oriundo dessa necessidade de contínuo aumento da carga tributária, eles vão ficando mais fortes quanto maior for a parte da carga tributária a partir da qual você parte. Então, essa é a situação que a gente tem. É o segundo, acho que é o primeiro motivo muito importante que explica as dificuldades de retomada da economia brasileira. O terceiro é o oposto do que eu havia falado antes, né? Antes eu disse, aquelas retomadas em 2000 e 2004, após os ajustamentos de 98, 99, 2002, 2003, foram muito rápidas. Respectivamente, em 2000 a gente cresceu 4,3% e 2004, 5,7%. Por que agora eu sou pessimista? Porque se naquela época essas recuperações ocorreram dentro de uma longa janela em que havia uma contínua liberalização dos mercados e uma melhora da nossa institucionalidade, nós estamos vindo agora de 6 anos em que houve uma contínua piora da liberalização do mercado e uma piora da nossa institucionalidade de 2009 até 2014. Nesses 6 anos vigorou esse regime de política econômica que o ex-ministro Guido Mantega chamou de nova matriz econômica, e que eu avalio que foi um regime de política econômica trágico para o desempenho da economia brasileira, para o desenvolvimento. Samuel, então, o que fazer agora? Deixa eu só explicar o que eu acho que significa nova matriz econômica. É um excesso de intervencionismo do Estado. Controlar preço, refazer o marco regulatório do petróleo com muito mais participação do Estado, tentar construir com subsídios enormes, reconstruir pela terceira vez em 6 anos uma indústria naval que não vai conseguir ficar de pé. Pouco transparente, né? Tudo muito pouco transparente, né? Fechar a economia para a indústria automobilística e forçar a gente a construir uma indústria automobilística que produz 5 milhões de unidades, enquanto o nosso mercado... E baseado numa relação bilateral entre Brasil e Argentina somente, né? É um parque industrial que produz 5 milhões de unidades, nosso mercado absorve 2,5. Então, esse excesso de intervencionismo, ele desorganizou não só a macroeconomia, que é o que a gente está corrigindo agora, mas toda a microeconomia. Então a gente vai ter que ficar uns 3 ou 4 anos arrumando a casa para o crescimento forte aparecer. Ele vai aparecer, claro que ele vai aparecer. A economia brasileira tem capacidade de crescer forte. Mas não vai ser tão fácil. Por que 3, 4 anos? Porque você tem que arrumar os erros da nova matriz econômica. Enquanto naqueles 2 episódios que eu me referi no passado, você estava arrumando. O que estava impedindo o crescimento era um problema macroeconômico. Ao resolver o problema macroeconômico, colocar o câmbio no lugar certo, aumentar o primário, mudar o regime monetário, aquele potencial de crescimento que vinha de uma micro mais ajustada, ele se fazia presente, ele aparecia. Agora não, a micro foi destruída nos últimos 6 anos. A gente teve um regime de política econômica desastroso nos últimos 6 anos e que vai ter que ser arrumado, e graças a Deus a presidente percebeu os erros e está consertando os erros. Acho que é um ótimo sinal da nossa presidente ter essa percepção. Sim, Samuel, a presidente tem essa percepção, o ministro tem essa percepção, mas neste jogo entra um fator preponderante, que é o fator político. E pelo que nós estamos vendo nos embates do Congresso Nacional, o fator político puxa pelo lado contrário. É possível resolver isso sem que o fator político puxe também para o mesmo
o mesmo lado? Eu acho que não. Eu compartilho do seu pessimismo. Me pareceu que subjacente à sua pergunta havia um pessimismo. Eu compartilho. Por que eu compartilho? Porque eu acho que essa campanha eleitoral ela deixou muitas feridas abertas, que não se cicatrizaram. O governo, o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma narrativa que ele é o partido que quer mudar o Brasil, é o único partido que defende os pobres, todo mundo que não é ele só defende os ricos. Ele tem lá uma narrativa que ele é muito melhor do que todos os outros. A partir dessa narrativa, eles construíram uma outra narrativa que eles são perseguidos pelo mundo. A imprensa os persegue, o capital internacional os persegue, eles têm essa narrativa que em geral a esquerda tem de se vitimizar. Essa vitimização desse grupo político fez com que eles se dessem ao direito de levar a disputa política num nível que nunca havia sido levado nesse país. E por que a disputa política no Brasil ela não pode ser levada nesse país? As pessoas dizem, nos Estados Unidos é levada assim. A gente sabe, nos Estados Unidos é levada assim, mas tem uma diferença muito dramática. Os Estados Unidos é um presidencialismo que os cientistas políticos chamam de presidencialismo majoritário. Você tem uma regra eleitoral que gera um bipartidarismo, e aí você tem dois partidos, um governa, o outro vai para a oposição. Então a campanha eleitoral pode ser dura. No Brasil não, no Brasil nós estamos no que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão. Você tem 30 partidos, partido que ganha a eleição, quando muito tem 1/5 ou 1/6 da Câmara, e aí no dia seguinte você tem que sentar com todo mundo. E muitas vezes você tem que sentar com a oposição. Então, a campanha política no Brasil, ela precisa ter isto em vista. Você não pode levar... Sob pena de prejudicar a governabilidade. Você acaba com a governabilidade. Mas o senhor não acha que o grande quebra do pacto político brasileiro foi feito com distinto eleitor? Quer dizer, a política brasileira nunca teve tão desintermediada. Porque, de um lado, você tem um governo que perdeu a credibilidade com uma rapidez estupenda, quer dizer, num prazo de um ano e meio, a presidente passou de níveis altíssimos de popularidade para níveis desastrosos de popularidade. Abaixo dos mínimos do Abaixo FHC, dos mínimos do Fernando Henrique. Do outro lado, você tem uma oposição que não construiu pontes com a sociedade, insuficiência para engendrar um novo processo, um novo plano. E os partidos políticos, com isso, não têm nenhuma credibilidade e a sociedade, tanto é que as multidões vão às avenidas e não sabem o que fazer. Então, me parece que essa quebra da unidade, vamos dizer, da questão política brasileira passa por uma incapacidade que não é só daquilo que o presidente representa, mas do que a política como um todo hoje representa para a sociedade. Isso é muito arriscado. Eu acho que o processo eleitoral ele deixou feridas de duas ordens, de duas naturezas diferentes. A primeira era essa que a gente estava discutindo agora, que é a dificuldade desse grupo político do governo sentar com a oposição. Eu me lembro que em 2003 e em 2004 nós tivemos que votar leis duras. O PSDB votou a favor de tudo que o Lula mandou para o Congresso. Hoje não tem mais clima para isso. Por quê? Porque, aos olhos da oposição, esse grupo político petista é um grupo que está disposto a usar todos os instrumentos para se perpetuar no governo. E não se tinha essa percepção. Mas hoje. Essa política que está sendo implementada não é a mesma que a oposição implementaria? Eu já chego lá. Claro que é a mesma, não tem a menor dúvida. Eu acho que a gente faria um monte de coisas melhor. Mas, grosso modo, é a mesma. Mas a oposição hoje tem uma suspeição que a gente tem um governo de um partido que, se puder introduzir o chavismo no Brasil, vai fazê-lo. Essa percepção não havia antes. E por que essa percepção passou a existir hoje? Porque a gente teve uma campanha eleitoral, um partido que resolveu puxar a corda da disputa política, porque é um partido que se autovitimiza, diz que todo mundo é contra ele e tal, e baseado nessa autovitimização, esse partido resolveu puxar a corda da disputa política em níveis que nunca antes havia sido puxado. Agora, aí tem um outro problema, que é você também quebra o pacto com o eleitor, porque não só você levou a disputa política em níveis que nunca havia levado, isso
inviabiliza a oposição sentar com a situação para pensar o país, mas você foi eleito sob o signo do maior estelionato eleitoral da história da República. Eu já escrevi sobre isso. Não tem nada a ver o que aconteceu com a mudança do câmbio em 98 com o estelionato da Dilma. O FHC foi lá dia 6 de setembro, sei lá que dia, foi no Itamaraty, fez um discurso duríssimo, 3 semanas antes da eleição, dizendo que ia fazer o ajuste fiscal, que precisava arrumar, que era duro. Esse discurso foi veiculado no Jornal Nacional, no Jornal da Record, foi discutido na época pela se sociedade. Comentava, inclusive, que por influência do FMI, né? Que naquela época estava no meio. Isso. Então, houve um problema, a sociedade entendeu a mudança do regime cambial como estelionato, é verdade, isso machucou a popularidade do FHC, mas quando a economia voltou forte em 2000 a popularidade voltou. Ele só não elegeu Serra, na minha avaliação, por conta da questão hídrica. Agora não, você tem um governo que disse que não ia mexer em tarifa, disse que não ia mexer em direito social, disse que não ia fazer ajuste fiscal, disse que estava tudo certo, que estava fazendo tudo para melhorar, para melhor enfrentar os problemas internacionais. E aí pratica o contrário de tudo que disse. Então, você quebra também as pontes todas com o eleitorado. A situação da oposição fica complicadíssima, porque ela construiu pontes com o eleitorado, não é problema no período eleitoral, defendendo o atual programa de governo. Não por esse governo. Então, como que ela se posiciona é difícil. Por conta disso, e por conta de todas essas feridas que o processo eleitoral produziu, eu acho que a gente não tem capacidade política hoje de digerir e processar todas as questões que precisam ser processadas. E aí? Portanto, eu sou muito pessimista com relação aos próximos 3 anos. Bem, o maior problema que a gente tem, no meu entender, é fiscal. Eu acho que o problema inflacionário ele está bem endereçado. Essa questão é um debate. Mas é um quente. Debate que está se consolidando mais ou menos nesse sentido, né? Que o nosso problema é mais fiscal do que a essa altura inflacionário. E é grave o problema fiscal, mais grave do que a gente tem noção? O problema fiscal, no meu entender, é muito mais grave do que as pessoas imaginam. No meu entender, a gente tem um Estado hoje que já é insolvente. E para ele deixar de ser insolvente, a gente tem que achar de 2 a 3 pontos percentuais do PIB de receita. Nova. Além disso, a gente tem que fazer uma nova desvinculação de receita da União, desvinculando inclusive alguma verba de saúde e de educação. Além disso, a gente tem que refazer o contrato social. Por quê? Que é uma tarefa essencialmente política, né? Todos esses itens. DRU é política, contrato social... Mas eu estou dizendo, fora o diagnóstico, quer dizer, hoje há uma contratação política complicadíssima. Achar 2 ou 3% do PIB de receita é político. Passar uma DRU, desvinculação de receita da União, é política. Refazer o contrato social. Por que tem que refazer o contrato social? Lembra que eu disse? 0,35 pontos percentuais do PIB todo ano, reloginho. Tem que parar essa bomba. Bom, essas 3 coisas que eu falei, assim, só de pensar nelas eu já fico cansado. Imagina o Congresso ter que sentar uma a uma de todos esses itens, sentar a oposição por situação e negociar isso neste clima, rescaldo desse estelionato eleitoral e desta puxada de corda na disputa política que o PT fez. Acho que a gente não vai processar isso. Então, aí o que acontece? Uma possibilidade é o mercado reconhece esse desequilíbrio fiscal, reconhece que ele não vai ser endereçado este mandato, aceita uma situação fiscal desequilibrada por uns 3 ou 4 anos, ou seja, a dívida bruta vai aumentando, mas reconhece que está se fazendo o máximo possível, está se melhorando a microeconomia, porque nós estamos desfazendo os erros que nós fizemos na nova matriz econômica. Por exemplo, ontem foi lançado um novo programa de logística. Um dos itens muito importantes desse novo programa de logística é que o marco regulatório de ferrovias não vai ser aquela maluquice que eles tinham pensado lá 5 anos atrás. Vai ser bastante tradicional. Vai ser tradicional, convencional, a gente já sabe, então vai sair, eu acho que vai sair.
As pessoas acharam o número baixo, eu achei ótimo ser baixo. Foi um plano de logística que cabe no bolso do Tesouro, cabe na situação que a gente tem hoje, factível. Não é aquela maluquice de 500 bilhões do PIL da Glaze Hoffman lá de 2011 e 2012. Então acho que é uma melhora. Está andando. Então tem um caminho enorme para caminhar. Então uma possibilidade é o mercado percebe que a gente tem uma insolvência fiscal, que isso vai ser endereçado daqui uns 4 anos, dá tempo, a gente, com o que a gente tem de Selic, essa inflação vai para a meta em 17, com o que a gente tem contratado de Selic, mais recessão, mais hiato no mercado de trabalho, coloca a inflação na meta lá em 17, a gente vai melhorando a microeconomia, aumentando o potencial de crescimento. E tudo fica para a próxima eleição, não? E toda essa agenda complicadinha, algumas coisinhas menores se faz agora, e o grosso do ajuste a gente vai discutir na campanha 18. Esse é o cenário benigno. Ou seja, é o cenário de vida dura e quem sabe um dia um pouco de fartura. Exatamente. Parece que a vida é assim. É a vida. Agora, a pergunta para você, não, eu quero só completar, um minutinho. Aí eu volto à velha pergunta seguinte, mas será que o mundo da política vai aceitar esses 4 anos, inclusive, de desemprego? Será que o próprio governo, uma hora não vai piscar quando ele sentir o clima? Essa é uma pergunta, eu acho que até irrespondível. É muito difícil, porque para responder essa pergunta, eu precisaria saber o que se passa internamente no PT. E o problema é que o PT dá sinais dúbios. Eu vejo, nessa mudança que houve na política econômica, eu vejo a mão do Lula e vejo a mão dos políticos petistas. A minha impressão é que o nível dos políticos petistas é alto, é gente inteligente, gente que entende o que está fazendo. Eles perceberam que aquela economia que os economistas petistas defenderam estava dando errado e apostaram suas fichas numa correção, no meu entender, corretamente. Então achei um belo sinal da presidente mudar a política econômica e achei um sinal de saúde desse grupo político de reconhecer os erros e as limitações do regime anterior e mudar esse. O problema é que não está claro em que medida que esse grupo político aprendeu e está comprometido. E é majoritário também. E não se sabe se ele é majoritário. Quando eu vejo uma liderança importante, isso me preocupa, como José Dirceu. José Dirceu é um cara extremamente inteligente, muito competente, os melhores operadores políticos que o PT tem. Quando eu vejo ele não defendendo o programa Levi, me preocupa. Por quê? Porque sinaliza que não foi para o cerne desse grupo político, eles não absorveram inteiramente essa alteração no regime de política econômica. Eles não perceberam a importância, eles estão lobo em pele de cordeiro. E aí pode acontecer o que você falou, eles cansarem, uma hora lá daqui a 2 anos demite o Levi, sei lá, põe o Mercadante de ministro da Fazenda e a gente volta para aquilo. Imediatamente a gente perde o grau de investimento, tem uma saída de capital, o câmbio vai para 4, 4,5, a inflação vai para 2 dígitos. Quero crer que isso não vai acontecer, que esse grupo político vai ter resiliência, eles vão aguentar o custo e vão esperar uma melhora da economia lá em 17 e 18 e vão para o jogo eleitoral, honestamente, para ganhar ou para perder em 18. Samuel, muito obrigado aqui por ter comparecido no Na Real na TV, foi um prazer recebê-lo. Zé Márcio Mendonça, obrigado. Nós voltamos na semana que vem. Muito obrigado.